Meu nome é Luiz Gustavo Santana e eu vou apresentar o projeto de pesquisa final da disciplina de TGEPS no semestre 2022/2, no curso de Engenharia de Produção e Sistemas, com orientação da professora Luciana Rosa Leite. O título do projeto é Análise do processo de inspeção visual em uma indústria de tubos e conexões, um estudo de caso. Com relação à formulação do problema, a gente pode constatar que a não realização da inspeção visual durante o processo produtivo ela vai afetar diretamente a qualidade do produto final. Então a gente tem a questão: é possível atingir o mais próximo de zero não conformidades durante a produção de uma determinada peça? Se forem identificadas as falhas, os motivos para a não realização da inspeção visual, aplicadas ferramentas de melhorias, então a chance de se reduzir a zero os defeitos é maior, visto que na inspeção visual é feita toda a avaliação visual dimensional pelo operador de produção nas amostragens coletadas e, em caso de algum defeito, vão ser tomadas ações corretivas necessárias. O objetivo geral do trabalho é analisar o processo de inspeção em uma indústria de tubos e conexões, visando maior eficiência do processo de inspeção. Com relação aos objetivos específicos, elencar as informações mais relevantes e o passo a passo para realizar a inspeção visual, identificar as possíveis causas para a não realização de inspeções pelos operadores, apresentar ao operador de produção materiais com imagens das não conformidades mais recorrentes, realizar a avaliação dos resultados, com base na estratificação dos dados de notas de não conformidades abertas no sistema SAP, e avaliar o resultado da inspeção visual dentro do processo produtivo. Com relação ao método de pesquisa, o tipo de pesquisa é qualitativa, segundo Sampieri et al. 2013. Essa pesquisa ela tem como foco compreender e aprofundar os fenômenos que são explorados a partir da perspectiva dos participantes em um ambiente natural em relação ao contexto. Então a gente vai compreender a perspectiva dos indivíduos que serão pesquisados sobre os fenômenos que o rodeiam e aprofundar as suas experiências, pontos de vista, opiniões e significados. Também é uma pesquisa exploratória, que visa proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando mais explícito. E é um estudo de caso que, segundo o Fachin, esse tipo de estudo ele é caracterizado por um estudo intensivo. Ele pode compreender como um todo o assunto investigado, e sua principal função é a explicação sistemática dos fatos que ocorrem em determinado contexto, e geralmente esses fatos se relacionam com uma multiplicidade de variáveis. O presente estudo de caso foi realizado em uma indústria de tubos e conexões, com planta em Joinville. Ela é uma das líderes do mercado no segmento de tubos e conexões, possui soluções completas para o ramo de construção civil, infraestrutura e agrícola, possui 7 plantas no Brasil e todo o grupo possui mais de 12 mil colaboradores, divididos em 66 plantas pelo mundo. Foi realizado um estudo específico no processo produtivo na planta de conexões em PVC. Com relação à divisão do estudo de caso, a primeira parte consistiu numa revisão bibliográfica da literatura, a fim de se aprofundar a respeito do tema, tomando como base livros, trabalhos científicos, artigos, pesquisas anteriores. Após isso, foi feita uma coleta de dados, dados da produção e dados documentais da própria empresa dentro do sistema. Esses dados podem ser instruções de trabalho, normas, procedimentos operacionais, registro de treinamento. Após isso, será feita uma observação prática dentro de toda a produção, né, incluindo anotações sobre o processo produtivo, conversa com operadores, questionários, aplicação de questionários para ver o nível de treinamento, experiência dos operadores, motivos para a não realização das inspeções. Após isso, será feita uma análise dos dados obtidos, e então desenvolvida uma proposta de melhoria e aplicada, e após isso será feita uma análise dos resultados obtidos após a melhoria. Com relação à justificativa, nos dias atuais, com o avanço da globalização, forte competitividade,
As organizações elas buscam cada vez mais eficiência nos seus processos. Pode-se dizer que a qualidade é fornecer ao cliente exatamente aquilo que foi prometido, ou seja, aquilo que o consumidor final julga a respeito da operação como um todo. Diante disso, o cliente irá questionar: o produto é do jeito que deveria ser, está certo, errado, atende às especificações? Por isso a qualidade gera uma grande influência na satisfação do consumidor com relação à marca, né? Além disso, os custos de não qualidade são altos, pois quanto maior os erros do processo, mais tempo será necessário para correção. Numa indústria de tubos e conexões, a qualidade é de extrema importância, por se tratar de peças e componentes que formam a tubulação que vai abastecer as nossas residências. Para isso, as inspeções visuais elas têm papel fundamental no processo de fabricação dos itens, visto que o operador de produção também ele vai ser responsável por auditar e produzir um produto de qualidade e com ausência de defeitos. O presente trabalho ele vai buscar identificar os erros nesse processo de inspeção, bem como auxiliar no passo a passo na realização de auditoria de produção, buscando facilitar a identificação de possíveis defeitos e encontrar uma causa raiz. Com relação ao processo de injeção plástica, é um dos mais utilizados no processamento de polímeros e, de maneira geral, o material granulado ou pelletizado vai absorver calor suficiente para se tornar fluível. E a máquina, então, injeta o plástico em alta temperatura no interior de um molde fechado, que vai criar o formato da peça desejada. Após um período de resfriamento, o sistema ejetor remove a peça do molde. Falando um pouco sobre qualidade, eu trouxe alguns conceitos existentes de qualidade. Feigenbaum afirma que a qualidade é um fator que possibilita o cliente retornar pela segunda, terceira e 15ª vez. Segundo o Rio, a qualidade é uma abordagem geral de gestão estruturada por certos princípios básicos e um conjunto de práticas e técnicas estatísticas para implementá-los. Para Deming, o termo significa atender e, se possível, exceder as expectativas do consumidor. Crosby se refere à qualidade como atender às especificações. E Juran afirma que qualidade é adequação ao uso. Com relação ao tipo de inspeção adotada pela empresa, é utilizado o tipo de inspeção por amostragem nas peças injetadas em geral, não só nessa empresa como em todas as outras, visto que é impossível você examinar peça por peça devido à velocidade do processo produtivo. A norma, a BNT BR 5246, vai conceituar a inspeção, estabelecer planos de amostragem, procedimentos para inspeção por atributos. Essa inspeção consiste em classificar tal unidade de produto como defeituosa ou não em relação a um dado requisito. Segundo a BNT, a inspeção é o processo de medir e examinar a unidade de produto ou comparar suas características com as especificações. Tal norma vai classificar os defeitos, os tipos de defeito como crítico, grave ou tolerável. Com relação ao processo de inspeção visual, também denominado autocontrole por alguns autores, segundo Heller, essa é uma metodologia de controle de qualidade que vai determinar a possibilidade de evitar e corrigir os possíveis erros. Então, dessa forma, cada unidade produtiva, cada máquina tem o seu próprio controle de qualidade de forma autônoma e independente, além das avaliações feitas pela equipe da qualidade. O objetivo é evitar que as peças defeituosas elas sigam para a próxima etapa do processo ou até mesmo sejam embaladas e enviadas ao cliente final. Segundo Cantídio, essa inspeção tem como objetivo reduzir desperdícios através da eliminação de defeitos, aumento de produtividade, otimização do ambiente de trabalho e, além disso, o uso adequado dessa ferramenta vai propiciar um aumento na satisfação do cliente, melhorar a margem de lucro com a redução de refugos e aumenta a participação de mercado na empresa. Porém, Shingo ele alerta para possíveis pontos negativos nesse processo, né, visto que é um processo feito por humanos e contém falhas, né, podem haver erros involuntários do operador durante a inspeção, resultando na aceitação de itens que deveriam ser rejeitados. E aqui estão algumas referências bibliográficas que foram utilizadas no projeto de pesquisa, dando continuidade às referências utilizadas. E finalizando, agradecendo a atenção de todos, me coloco à disposição para possíveis dúvidas. Muito obrigado.